A vencedora do Sims Drag Race receberá um pack de Labelle Beauty, além de um prêmio de 150 mil simoleons oferecidos pelo pequeno bistrô Corso. Hoje, em nossa bancada de jurados, teremos Brooke e a superstar Joanne. Já estamos no top 6. Passou tão rápido e a coroa cada vez mais perto. Como essa semana o desafio não deve ser divulgação, então voltaremos à programação normal e não ir pro safe. Olá meninas, para essa semana teremos o Ball, com a temática de Blood Mary. O primeiro look será Say My Name, um look inspirado ali em uma entidade ou uma divindade que irá falar com você através do espelho. O segundo look é My Wish Is, no caso o desejo, o que você quis ali, né, do acordo com a entidade. E o terceiro look é The Price, o preço, a punição, a cobrança por aquele desejo que você realizou no look passado. Então é isso, boa sorte e não estraguem tudo. Por motivos maiores, a participante Necrotéria foi desclassificada da competição. A mesma infringiu algumas regras. Segue o vídeo. Esses jurados não prestam. Eu vou mandar meu tio ir matar a caralha da Natalie. 6 episódios e eu não tive um win. Vai se fuder, produção. Se fode, Brooke. Se fode, Labelle. Isso aqui é tudo cotado. Só serve em carro alegórico. Vão a merda. Bem-vindos ao main stage do Sims Drag Race. Mother Monster está na casa. Joanne, como você está? É um prazer estar aqui vendo os monstros da sua race, Nathalie. A principal é a Brooke, hein? Bom, nessa semana teremos o Ball com o tema geral de Blood Mary. Ladies, preparem seus motores e que a melhor drag queen vença! Dando início ao nosso Ball de Blood Mary, temos Anastasia. Anastasia tinha um sonho de fazer parte da realeza e de se tornar uma princesa. Um certo dia, ela encontrou uma casa abandonada e resolveu entrar. Ao abrir a porta, ela se depara com um belíssimo espelho. Em alguns segundos, Yolanda aparece, uma mulher bonita e formosa que está aprisionada no espelho. Mas o que Anastasia não sabe é que na frente se encontra Yolanda, mas por trás tem sua verdadeira face. A face de um demônio, Yaritza. Uma entidade que engana todos aqueles que querem realizar os seus desejos mais impossíveis. Anastasia, encantada, solicita a Yolanda um casamento com o príncipe da Noruega. Ter muitos filhos e um casamento perfeito. Sendo assim, Yolanda avisa: o seu desejo não durará para sempre. Só terá 15 anos para aproveitar sua nova vida. E quando esse prazo acabar, terá que me entregar a sua alma. Assustada, porém convicta, Anastasia aceitou e todos os seus desejos foram realizados. Assim que o prazo de 15 anos passou, Yaritza voltou para buscar a alma de Anastasia. Ao entregar sua alma, ela cai direto no inferno. Começa a conviver com outros demônios e passa a ser a escrava de Yaritza. Era uma vez uma jovem chamada Alice, que em um dia realizando sua caminhada pelo bosque se deparou com um buraco no meio da floresta. Ao se aproximar, a mesma caiu no buraco e encontrou um bilhete. Diga meu nome 3 vezes que realizarei o seu desejo, e abaixo estava o nome Rainha Vermelha. Dessa maneira Alice repetiu. Alice optou pelo desejo de se tornar uma princesa. A rainha lhe disse que realizaria o seu desejo, porém ela teria que em 3 dias levar um coração de uma das criaturas fantásticas que ali viviam. Alice concordou e seu desejo se tornou realidade. Os dias se passaram e Alice esqueceu do acordo que tinha feito com a rainha. Ao acordar, ela se olha no espelho e vê que não é mais uma linda princesa, mas sim um animal com bigodes, orelhas enormes e asas de morcego. E assim ela viveu pelo resto de sua vida, presa nesse país de maravilhas. Das ficou incrédula após o ocorrido com seus colegas de competição, pois não tinha ganhado nenhum desafio desde então. Então, recorreu à medida mais extrema que possuía:
foi invocar a presença de Blood Mary para dar o que ela queria. Ela desejou ser uma cantora de sucesso, mas com uma condição, disse a entidade sem recesso. Dai-me o que tens de mais precioso, que voltarei, arrebatando o discurso. O tempo passou e Blood Mary retornou. Exigiu que era aquilo de seu direito, mas a dragzinha burra e sonsa que se pensava, além de não entregar o combinado, ficou com o rosto marcado. Sua voz não saiu, pois Blood Mary a levou. Com o passar dos anos, ela ainda sentia que aquele monstro a atormentaria. Princesa Verona da Escandinávia era uma princesa adulta que teve seus pais assassinados por um suposto lobo selvagem quando eles foram caçar. Muito frustrada e deprimida, ela não conseguia sair dessa situação e decidiu se vingar. Ela se dirigiu às partes abandonadas do castelo e ouviu uns ruídos, até que se deparou com um espelho em tons de azul que dava um aspecto sombrio. Essa figura se intitulava como Bottom. Os espíritos que habitavam no espelho sussurravam no ouvido da princesa que ela poderia pedir qualquer coisa. Verona, com ódio e rancor, desejou o coração do suposto lobo e com isso também sua morte. O pedido foi concretizado, mas com ele uma consequência terrível. Verona, interrompendo o fluxo do tempo de outro ser vivo, encerraria o seu de algum jeito e assim foi feito. A princesa Verona se tornou a princesa Furriona, onde todo o badalar do sino ela se transformaria em uma horrível e gostosa furry. Deus um dia sonhou em criar um mundo cheio de vida e cor, e para isso foi ao Lago da Reflexão e invocou Zinu, a criadora do universo. Dessa maneira, invocou seu nome chamando 3 vezes: Zinu, Zinu, Zinu. Venho com a entidade Zinu, conhecida como a Liga que une todo o universo. Tenho meu vestido uma textura de galáxia e em minha cabeça uma representação grandiosa do universo. Coloco em pontos estratégicos uma luz alaranjada representando o Sol e as estrelas menores. Me diga, qual o seu desejo? Eu desejo um planeta para que os humanos habitem nele, pois assim será feito. Venho representando o planeta Terra com as cores principais em destaque. Por isso em meu vestido eu tenho o mar e a terra e todas as criaturas que nela habitam. Em minha cabeça eu represento a flora com uma rosa, em meu rosto eu represento o céu. E para finalizar, tenho uma bolsa do planeta Terra, mas é uma pena que o paraíso não durou para sempre. Eu sou a consequência. Nesse look eu represento toda a destruição apocalíptica que os humanos causaram na Terra. Sendo assim, vem o Fashion Flamejante como a estampa principal e tenho a Dala, que representa o universo em sua forma ideal e usa essa estampa para ser uma ironia que a entidade Zinu tenha criado um mundo fadado à própria destruição. Muito bem, meninas, eu tomei minha decisão. Anastácia, você está salva. Eu sou perseguida pela produção por ser a única nordestina. Não é possível. Todo mundo usou batom azul e eles não disseram nada. Agora, se fosse eu, teria sido eliminada, né? Xenofobia, sim. Pior de tudo é a Nathalie, que é nordestina com aquele sotaque carioca. Xenofóbica e renegando as origens. Free a Anastácia. Vamos às críticas. Lilith, eu esperava mais criatividade em sua história, sabe? Nós já vimos Alice e tudo mais, eu não curto muito esse seu primeiro look, principalmente porque a Verona na semana passada veio com a mesma estética, porém bem superior. Realmente, os seus 3 looks foram bem básicos nessa noite, porém você estava belíssima no look de princesa, o seu rosto muito bem maquiado, e esse é meu look favorito dos seus 3. Em seguida, Daz. Eu acho que você começou bem o seu ball, eu gostei muito do seu primeiro look de entidade, gostei dos detalhes do recolo no seu vestido e tudo mais. Vi uma evolução aí comparado aos seus outros looks que você trouxe durante a temporada e tudo mais. Quanto aos seus outros looks, eles estão básicos. Eu gostaria que você tivesse investido mais nele da mesma maneira que você chegou a investir no seu primeiro, sabe? Desculpa, mas o seu segundo look ele não me remete a uma diva popstar. Eu vejo uma prostituta nele. E olha que eu conheço muitas. O seu terceiro look eu gostei do ruvial na boca, com todos os rasgões. Mas esse look também é muito básico. Em seguida temos Verona. Eu gostei muito do seu look de entidade quando ele estava apagado, porém quando as luzes elas acenderam, me incomodou muito o body que você estava usando e também o seu sapato. O seu segundo look, para mim, ele é perfeito. Só me incomoda um pouco ali a parte branca que tem na bainha, sabe?
Desse segundo look eu amei os detalhes dele, a pele do lobo, o coração e a modulação do vestido também. Talvez eu deixaria a tonalidade da maquiagem em tons mais vivos. Quanto ao seu look de furry, eu gosto dele, mas tem uma parte que está mal acabada, que é a cauda. Mas tirando isso eu amei o coração no peito fazendo relação com o segundo look e também esse cabelo. Zion. Então, não sou muito fã desse seu primeiro look, tem partes dele que me incomodam, principalmente o cinto, os sapatos também. Isso são coisas que acabam me incomodando, sabe? E quando eu vi esse seu look inicialmente, eu achei que eu não iria gostar do seu ball. Até que eu vi o seu segundo, e pra mim ele é um redemption, sabe? Do seu primeiro look lá no primeiro episódio, aquele seu look de flor. Eu gosto da maneira que você chegou e trabalhou nesse look. Ele é um look gigantesco, porém as coisas estão nos lugares certos, entendeu? Então o mais é mais funcionou nesse look, porque ele tá bem detalhado, porém bem pontuado. O terceiro look é o meu favorito da noite, é isso que eu quero ver na Zion. Fiquei bastante animada de lhe ver dessa maneira. Amei essa estética e acho que você deveria focar nela, muito bem detalhada. Meninas, como vocês sabem, a Necrotéria foi desclassificada da competição. Dessa maneira, Zion e Verona, essa noite vocês irão dublar pela vitória. Lilith e Daz, vocês foram salvas pelo gongo. Mais atenção e podem se retirar do palco. Duas queens estão na minha frente. Meninas, eu pedi para vocês prepararem um lip sync do smash hit Blood Mary, da cantora Joanne. A hora é chegada de vocês dublarem pela vitória. Boa sorte e não estraguem tudo. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you. When you're gone, I'll still be bloody Mary. Dum dum da da da, dum dum da da da, da 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 da. Dum dum da da da. I won't cry for you. I won't crucify the things you do. I won't cry for you. See, when you're gone, I'll still be bloody Mary. Zion, parabéns, você é a vencedora desse desafio. Esse foi mais um episódio do Sims Drag Race. Estamos chegando perto da final, então se preparem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e também de deixar o like em nosso vídeo.